Deus seja louvado. Título desta mensagem: Homem natural, carnal e espiritual. Vamos ao Evangelho escrito pelo evangelista Marcos, no capítulo 8, verso 22 a 26, que diz o seguinte: E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou para sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. O texto que acabamos de ler, prezados e queridos irmãos, ele fala de um milagre. Se o prezado irmão observar, é um milagre que Jesus realizou, porém, de uma forma ímpar, de uma forma singular, porque, na verdade, este é o único milagre que Jesus realizou em todo o seu ministério, em duas etapas. E é a única vez que se vê na Bíblia Jesus curando alguém em duas etapas. E se você observar bem o texto, Jesus curou este cego, mas Jesus impôs as mãos sobre ele duas vezes, não foi uma única vez. Diferente de outras vezes que Jesus curou pessoas. E vamos nos referir a cegos. Quando Jesus chega para Bartimeu e diz: O que queres que eu te faça? Bartimeu respondeu: Eu quero ver, Senhor. Jesus diz então: Vê, a tua fé te salvou. E Bartimeu passa a enxergar imediatamente de forma perfeita, diferente daquele cego de nascença que os discípulos questionam a respeito da sua cegueira. E Jesus passa lodo em seus olhos e diz: Vai e lava-te no tanque de Siloé. E o cego vai e lava, e quando tira o lodo dos olhos, com ele sai também a cegueira. E logo passa a enxergar perfeitamente. Neste caso, não. Neste caso, Jesus impõe as mãos duas vezes para que o cego enxergue de uma maneira perfeita. Alguém pode até questionar por que Jesus agiu desta maneira. Será que o poder de Jesus, na primeira vez que ele impõe as mãos, não foi suficiente para que o cego recobrasse a visão de uma forma definida? Bendito é o nome do Senhor. E perfeita, enxergando bem? Não, em hipótese alguma. Isto aconteceu porque todos os milagres que Jesus realizou, bendito é o nome do Senhor, eles tinham alguns importantes objetivos. Primeiro, atender naquela hora, naquele momento, a pessoa que estava sendo alcançada pelo milagre. Segundo, bendito é o nome do Senhor, revelar-se aos homens que ele realmente era o Filho de Deus. Ou mais do que isso, era o próprio Deus, em forma de homem, num corpo de carne. Mas em terceiro lugar, os milagres de Jesus tinham também como objetivo não marcar apenas o momento em que ele estava sendo realizado, mas alcançar outras pessoas em outras épocas, em outras ocasiões, em outros lugares. E dentro dessa terceira, bendito é o nome do Senhor, concepção
dos motivos pelos quais Jesus realizava milagres, é que eu vou tomar este texto nesta mensagem e aplicá-lo no sentido espiritual, com relação a esse milagre de Jesus. E pela revelação de Deus, tem 3 coisas importantes que vão servir para a sua vida e para a minha vida de agora em diante. A primeira é a seguinte: no verso 22 diz: chegando a Betsaida, trouxeram-lhe um cego. O homem cego, no sentido espiritual, ele representa o homem natural. O homem natural, ele é desprovido de visão interior. Desde o princípio, no Jardim do Éden, quando nossos pais primitivos caíram e foram privados da glória de Deus, perderam a visão espiritual. Bendito é o nome do Senhor. Perderam a comunhão com Deus. O Espírito Santo, por meio do apóstolo Paulo, deixou escrito: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E Paulo, ainda escrevendo aos Coríntios, diz que o homem natural, ele não entende as coisas espirituais, porque lhes parecem loucuras. Quando o apóstolo usa essas palavras, podemos entender verdadeiramente que o homem natural está vivendo em trevas. E quando eu falo em trevas, no sentido literal da palavra, ou escuridão, há 2 maneiras de aplicar estas trevas, e pode-se aplicar no sentido interior e no sentido exterior. E quando se fala em trevas interior, está se falando de pessoas que fisicamente enxergam bem, mas interiormente a sua visão é limitada. Podemos, por exemplo, ver a passagem a respeito do patriarca Jó, que depois de perder tudo que tinha, bendito é o nome do Senhor, inclusive filhos, saúde, e sua mulher se dirige para ele e diz: ei, Jó, amaldiçoa teu Deus e morre. Qual era a visão da mulher de Jó? Bendito é o nome do Senhor. No sentido literal, treva interior. Não tem mais jeito, não tem mais. Chegou o fim. Por certo, ela falou dessa maneira porque ela também estava sofrendo ao vê-lo em tal situação. E talvez com a morte acabaria o sofrimento de ambos diante de tanta calamidade. Assim era a sua visão. Agora veja a visão de Jó. Mulher, tu estás falando como uma louca. Você perdeu o juízo. O Deus que nos deu o bem não poderia nos dar o mal. Pois eu te digo, ainda que ele me mate, eu continuarei acreditando nele. Ainda que ele me consuma, eu tenho dentro da minha alma uma esperança que o Deus a quem eu sirvo é capaz de mudar este quadro. Eu sei que nem tudo está perdido, porque o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra, e ainda que os meus ossos sejam consumidos, eu ainda verei a Deus. Então o homem ou a mulher natural não consegue enxergar, não consegue ver ou entender, pois o plano que eles vivem é tão decadente, é tão inferior, que não compreende as coisas espirituais. Para eles, essas coisas lhe parecem loucura, mas para quem está em Cristo, Jesus, o Senhor, elas são reveladas. Pois temos a luz de Deus, que é Jesus Cristo,
No verso 23, depois de tomar o cego pela mão, Jesus o leva para fora da aldeia e, impondo-lhe as mãos nos olhos, pergunta se está vendo alguma coisa. E o cego responde: vejo os homens como árvores que andam. Então aqui está a segunda referência sobre esse milagre de Jesus. A primeira fala do homem natural. Jesus tira para fora da aldeia. Aldeia, numa linguagem científica, é uma referência ao mundo. Nós vivemos numa aldeia global. Então, numa linguagem espiritual, tem um significado grande, pois Jesus tira o cego para fora da aldeia. Jesus espiritualmente está nos ensinando ou nos falando: eu tiro você para fora do mundo e trago para perto de mim. Então vem o significado da segunda referência deste milagre de Jesus. O homem carnal, que era o homem natural, sai do mundo, vai para a igreja. E de homem natural passa a ser homem carnal. O homem carnal está da porta da igreja para dentro. O homem natural está da porta da igreja para fora. O homem carnal está dentro da igreja. O apóstolo Paulo fala isso no capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios, dizendo: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens. Prezados e queridos irmãos, quantas pessoas saem do mundo, vêm para a igreja, mas não conseguem ter discernimento, os olhos do entendimento não foram abertos e continuam vendo as coisas distorcidas, confusas. Então é necessário que receba o segundo toque e passe a viver para Jesus Cristo, buscando as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Até porque o homem carnal, que aceitou Jesus, já ressuscitou com Cristo e anda em novidade de vida. Assim sendo, mortificou seus membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é uma espécie terrível de idolatria. Deixando assim de ser um homem carnal e passa a ser um homem espiritual. E sabe discernir tudo e de ninguém é discernido. Prezado e querido irmão e irmã, você sabe por que Jesus cuspiu nos olhos do cego? Esta parte precisamos entender num princípio espiritual, bendito é o nome do Senhor, sobre essa ação de Jesus. Quando você observa o texto que relata a prisão e a tortura de Jesus, uma das primeiras coisas que os soldados romanos fizeram foi cuspir no rosto de Jesus. Porque cuspir em alguém era uma manifestação aguda de desprezo. Preste atenção, cuspir em alguém era uma manifestação tônica de desprezo. Cuspir em alguém era manifestar a sua superioridade. Cuspir em alguém era ridicularizar a existência de quem está sendo cuspido. Então, voltando ao texto, perceba que Jesus cuspiu nos olhos do cego. Alguém pode pensar, assim sendo, Jesus manifestou desprezo pelo cego? Então Jesus manifestou a superioridade dele para com o cego? Não, de forma nenhuma, porque Jesus não cuspiu no cego, e sim na cegueira. A manifestação da superioridade não era para o cego,
mas para a cegueira. Ele não disse para o cego, você não é nada. Ele não disse para o cego, eu sou maior do que você. Ele estava dizendo para a deficiência dele, ou seja, para a cegueira. Eu sou maior do que você. Prezados irmãos, queira Deus que todos os males e espíritos contrários que nos afligem sejam cuspidos por Jesus, porque Ele é o Senhor, Ele é soberano, Ele é quem tem todo o poder no céu e na terra. Bendito é o nome do Senhor. E você que ouve esta mensagem, Jesus está desafiando o mal que te aloja a ser desalojado da sua casa, da sua vida. E no nome de Jesus, por esta mensagem, eu te afirmo que se você segurar firme na mão poderosa do Senhor Jesus, os males que residem há tanto tempo dentro de você serão desafiados a sair. Eu nunca soube de alguém que tenha se entregado de alma, de coração a Jesus e não ser radicalmente transformado por Ele, pelo seu poder. Ele transforma a visão, Ele transforma mentalidade, cultura, Ele revoluciona a mente. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. E o mal que te acompanha por muito tempo, por esta mensagem, está sendo cuspido por Jesus, o Nazareno. E que esta mensagem possa tocar no seu coração, para que Deus possa abrir não só os seus olhos físicos, mas o seu entendimento. Veja o que o cego, no primeiro toque, passou a ver, passou a enxergar, mas não tinha discernimento. Bendito é o nome do Senhor, porque a visão do entendimento ainda estava comprometida. E a obra de Deus em nós é que nós possamos ver, compreender e discernir e aumentar cada vez mais as coisas que nós entendemos e não só as coisas que nós vemos. Tem gente que enxerga tudo muito bem, mas não discerne nada. Portanto, meus queridos irmãos, nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Deus já abriu os olhos do nosso entendimento. Tomemos cuidado com o embaraço do pecado que tão de perto nos rodeia. Tenhamos os olhos firmes em Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus. E intercede pelas nossas almas, hoje e eternamente. Deus, por Jesus Cristo, seja em eterno glorificado.